Olá pessoal, aqui é Jonathan Fernandes e hoje eu quero falar para vocês em mais um vídeo da série Vida de Contador sobre os frutos da sinceridade. Você sabia que no nosso dia a dia, aí, no nosso cotidiano, por muitas vezes nós temos um certo problema quando nós estamos falando de sinceridade. O contador ele passa por alguns percalços durante a sua profissão, durante o seu dia a dia, durante o seu cotidiano, e por vezes nós somos obrigados a mudar então aí alguma previsão que nós fizemos. Então nós temos por várias vezes alguma previsão de tempo, alguma previsão que nós fizemos de prazo para cumprir determinados trabalhos, e essas previsões nem sempre elas conseguem ser cumpridas. Essas previsões nem sempre elas conseguem ser supridas. E o que eu quero passar para vocês hoje é exatamente isso na série Vida de Contador. Existem algumas atividades que já aconteceram na minha vida, já existiram algumas coisas que aconteceram nesses anos de profissão, que eu posso aprender perfeitamente alguma coisa sobre prazo, alguma coisa sobre ser realmente sincero e as vantagens que isso traz. Bom, uma das primeiras vantagens que nós temos de alcançar a sinceridade é que a sinceridade ela fomenta a confiança do seu cliente em você. Então eu quero que você entenda, passei por uma curva agora, eu quero que você entenda que existe um fruto de sinceridade, um dos frutos da sinceridade é que você consegue fazer com que o seu cliente confie mais em você. E ele realmente vai confiar mais em você se você for sincero com ele. Ah, Jonathan, como que isso vai acontecer? Bom, você sendo sincero, o seu cliente vai perceber que não só naquela vez você falou a verdade para ele. Ele vai perceber que você sempre foi sincero com ele e você sempre falou a verdade. Então, quando você falou que a empresa dele devia pagar determinado tributo, é porque ela realmente deveria pagar. Quando ele falou para você que a sua empresa devia pagar determinada contribuição, é porque você realmente devia pagar aquela contribuição. É porque ela era realmente devida, ela era realmente obrigatória. E não foi uma invenção da cabeça do contador, e não foi um desvio de dinheiro da sua empresa para o bolso dele. Então isso começa a fazer com que o seu cliente confie mais em você por causa da sua sinceridade. O segundo fruto que eu digo que é um segundo fruto de sinceridade é fazer com que o seu cliente vire um apóstolo seu. Bom, o que é um apóstolo? Eu chamo de apóstolo todo cliente que te indica, todo cliente que fala para outra pessoa que você é realmente um bom profissional e que você realmente presta um bom serviço. Bom, Jonathan, mas por que o nome é apóstolo? Eu digo apóstolo porque Jesus Cristo tinha os seus apóstolos e ele falava para que esses apóstolos indicassem, corressem atrás de mais pessoas para o reino dele, mais pessoas se convertessem e fossem batizadas pelo amor de Jesus Cristo. Então, por isso que eu boto o nome desse tipo de cliente apóstolo. Então, o que é o outro fruto da sinceridade? É você criar clientes que são apóstolos. O primeiro é você conquistar a confiança dos clientes que você já tem. E o segundo é você conseguir criar clientes que são os seus apóstolos, tá certo? Eu quero terminar contando uma história. Certa vez um cliente me ligou para fazer um serviço corriqueiro, serviço simples, rotineiro, mas eu esqueci simplesmente de anotar na minha agenda. Eu ando com a minha agenda sempre, eu sempre estou acompanhado com ela, mas naquele dia eu não estava com a minha agenda, eu estava com ela, eu acho que eu estava com ela até aberta, eu acho que ela estava até perto de mim, só que eu não anotei e a minha mente se desviou para um outro serviço, se desviou para uma outra obrigação. Eu esqueci de fazer aquela guia, eu esqueci de fazer aquele serviço, que era um serviço simples, corriqueiro. E o cliente me ligou depois de algum tempo e perguntou: Jonathan, o que aconteceu com a minha guia? O que aconteceu com o meu serviço que eu te solicitei?
E eu falei pra ele, olha, meu amigo, eu esqueci, de fato, eu esqueci de fazer. Ele assim, não, então não me manda agora. Se mando. Então eu começo a partir do seguinte princípio. Se eu simplesmente falasse que não, eu não esqueci, aconteceu outra coisa, aconteceu determinada coisa e aquilo não era realmente a verdade, eu poderia conseguir criar um motivo para o meu cliente desconfiar de mim. E eu teria dado uma abertura para uma mentira, eu teria dado uma abertura para uma coisa que não era realmente verdade. Então eu paro para pensar e chego a uma seguinte conclusão. Quando você não é sincero, quando você conta uma história, quando você não fala a verdade, você cria uma abertura para mentira e você cria uma abertura para falta de confiança. Algumas pessoas dizem que confiança é igual a virgindade, que a pessoa só consegue perder uma vez. E eu faço de tudo para que os meus clientes não percam a confiança que eles têm na minha pessoa e no meu profissionalismo. Essa foi mais um vídeo da série Vida de Contador. Eu desejo a vocês sucesso, um grande abraço e até a próxima ocasião. Tchau!